quero começar essa live trazendo uma reflexão. Daniel capítulo 4, verso 34 diz assim: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento havia voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Nabucodonosor exaltou-se, achando que tudo que ele havia conquistado tinha sido pela força do braço dele. Nabucodonosor foi o rei do Império Caldeu, do Império Babilônico, um grande rei, um rei poderosíssimo, uma força extraordinária. Nenhuma nação naquela época conseguia derrotar o Império Romano, o Império Caldeu, Babilônico. Deus usou Nabucodonosor para invadir Israel, para invadir Jerusalém, matar pessoas e disciplinar o povo dele. E Deus usou Nabucodonosor para fazer essas coisas terríveis. E Nabucodonosor foi se engrandecendo, porque Deus usou Nabucodonosor para fazer coisas terríveis para castigar o povo, para disciplinar o povo. Só que Deus não falou com Nabucodonosor, Nabucodonosor não viu Deus, não ouviu Deus falar. Simplesmente Deus foi colocando no coração dele as coisas que ele tinha que fazer. E ali Deus ia corrigindo, disciplinando as nações, corrigindo as nações. Enfim, engrandecendo o poder de Nabucodonosor cada vez mais. E aí Nabucodonosor, diante disso, por se tornar a maior potência, mais temida, mais rica, e o maior dos reis naquele momento, se exaltou, se ensoberbeceu, achou que era por sua própria força, por sua própria mão. E Deus mandou um juízo sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou louco, precisaram colocar ele numa jaula, e ele passou 7 anos nessa situação. E quando ele tornou da loucura dele, a primeira coisa que ele fez foi olhar para o céu, como diz aí Daniel 4, do 34 em diante, foi olhar para o céu e reconhecer. Olha o verso 34 que a gente leu: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como ele quer, com o exército dos céus e com o habitante da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou lhe perguntar: por que o Senhor fez isso? Naquele momento voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, aprendi a lição. Verso 37: louve, exalte e glorifica ao Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância. Então, meu irmão, essa é uma das maiores lições bíblicas que nós temos. Olha que coisa fantástica, coisa extraordinária. Nunca pense, nunca ache que você é alguma coisa. Nunca pense, nunca ache que você é alguma coisa por si mesmo, porque você é grande, porque você é importante, porque você é isso, porque você é aquilo. Nunca ache. O mal das pessoas, irmãos, a soberba é um problema muito sério na vida das pessoas. Altiver de espírito, a soberba, ele acha que ele é maior do que todo mundo. Altiver de espírito, ele pensa que ele é maior do que todo mundo. Ele acha que tudo que ele tem foi pelas mãos dele, porque ele fez o que ele fez. As pessoas arrogantes, prepotentes. Nabucodonosor não era crente, Nabucodonosor não era convertido, Nabucodonosor nem conhecia a Deus de Israel. Mas para que ele reconhecesse que todo o poder que ele tinha foi Deus que deu,
que toda a glória que ele tinha foi Deus que deu, e reconhecer que Deus está no comando. Ele disse: Deus faz o que Ele quer, tanto com exércitos que estão nos céus, estrelas e os seres celestiais, como anjos, como Ele faz o que Ele quer também com os habitantes da terra. Ninguém resiste o que Ele quer fazer. Ninguém resiste o que Ele quer fazer. Ninguém pode dizer: Deus, por que o Senhor faz isso? Ele está dizendo aqui. Se bem que, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não conseguiram compreender a soberania de Deus. Soberania de Deus é algo muito importante que todo crente precisa aprender sobre ela. Deus pega um rei ímpio, idólatra, o caldeu, Nabucodonosor, e leva lá para Israel, meio do povo santo, o povo dele, e Nabucodonosor cai sobre o povo de Israel, mata, massacra, leva os outros escravos, e fazendo tudo isso porque era o que Deus queria que ele fizesse. Nabucodonosor estava sendo ali um instrumento nas mãos de Deus para trazer aquele juízo. Parece algo mal, né? Parece algo mal, algo terrível, perverso, mas não. Isso no nosso olhar limitado, nosso olhar raso, de não conseguir compreender a majestade, a grandeza e a glória desse Deus. Então Nabucodonosor, para aprender sobre a soberania de Deus, foi preciso ficar louco, ser destituído do trono, ser destituído do reino, ser destituído de tudo que ele tinha, perdeu a glória dele, ficou como um louco, trancado dentro de uma cela, o pessoal alimentando ele lá com capim, com um monte de coisa lá, como um doido mesmo, um doido. Deus fez isso em Nabucodonosor durante 7 anos. Mas durante esses 7 anos, quando ele voltou o juízo, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer a soberania de Deus. Eu pergunto a você: até quando você vai demorar para reconhecer a soberania de Deus? Até quando você vai tardar para conhecer a soberania de Deus? Quando será? Quando? É tão difícil assim reconhecer que Deus é soberano? É tão difícil assim reconhecer que somente a Ele é devido a glória? Que Ele faz o que Ele quer, nas palavras do Nabucodonosor. Está dando aula de teologia aqui, de escola dominical. Ele faz o que Ele quer com os habitantes da terra, e com os habitantes do céu, com os exércitos do céu, com os habitantes da terra. Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer, e ninguém é capaz de resistir à vontade dEle, e nem de lhe perguntar: o que o senhor está fazendo? Por que o senhor fez isso? Ou o que o senhor está fazendo? Está errado. Precisamos urgentemente conhecer a soberania desse Deus que nós professamos crer. Precisamos entender que Deus tem um domínio e um controle sobre tudo, que Deus faz tudo como Ele quer, que Deus salva quem Ele quer, condena quem Ele quer, se compadece de quem Ele quer, rejeita quem Ele quer. Está em Romanos, palavra de Paulo. Olha, Paulo aprendeu na escola dominical do professor Nabucodonosor. O professor Nabucodonosor disse: olha, Deus faz o que Ele quer com os habitantes do céu, com os habitantes da terra, faz o que Ele quer, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Aí o Paulo foi lá para a escolinha dominical do professor Nabucodonosor e foi falar em Romanos 8, que Deus se compadece de quem quer, Deus endurece a quem quer, e quem é o homem para perguntar: por que o Senhor fez isso? Quem vai resistir à tua vontade? Então por que o Senhor se queixa ainda? Quem estou para questionar a Deus? Eu aconselho, principalmente você que se diz evangélico, a buscar conhecer a soberania do Deus que você professa crer. Porque crer num Deus que não é soberano, crer num Deus que a soberania dele é limitada, ele só faz algo até o homem aceitar. Se o homem aceitar, Deus faz. Se o homem não aceitar, Deus não faz. Não existe isso. Se
Se o homem quiser, Deus faz. Se o homem não quiser, Deus não faz. Se o homem aceitar, Deus faz. Se o homem não aceitar, não faz. Se o homem querer crer, Deus faz. Se o homem não quiser crer, Deus não faz. Isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia revela para nós que para o homem crer, Deus é que capacita ele a crer. O homem não tem capacidade nem de querer crer. Sabe uma coisa, eu vou crer? Não! O homem não tem esse privilégio. Não vou crer não. Não, meu irmão. Se você não creu, é porque Deus não quis que você cresce. Se você creu, é porque Deus quis que você cresça e pronto. Quando o homem não crê, é porque Deus não quer que ele creia. Deus endurece a ele. Quando o homem crê, é porque Deus quer que ele creia. Deus se compadece e revela para ele. Não foi isso que disse Jesus? Jesus pregando, vendo pequeninos, pessoas pequenas ali da sociedade, crendo no que ele estava pregando, e os grandões, importantes, os teólogos, rejeitando o que ele estava falando. Aí Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas que eu estou fazendo, essa mensagem que eu estou pregando, essa obra que eu estou realizando. O Senhor ocultou isso dos sábios instruídos e revelou para os pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, porque tu és soberano. Entender a soberania de Deus é urgente, é matéria de primário, tem que se aprender no jardim de infância. Não me converti a um Deus agora, o Deus criador de todas as coisas, soberano, mas a soberania dele vai somente até a minha vontade, somente até a minha vontade. Quando chega na minha vontade, é quem decide sou eu. Não! Jonas não queria pregar em Nínive, mesmo assim ele foi. Jeremias não queria ser profeta, Senhor, só que mesmo assim ele foi. Moisés não queria resgatar o povo lá do Egito, mas mesmo assim ele foi, porque Deus não erra em suas escolhas. Deus soberano pegou o povo escravo lá no Egito, 400 anos, através de Moisés. Moisés vai lá na terra de Canaã, tem 7 nações lá, Eveu, Gigazeu, Jebuseu e um monte mais de Zeus aí. Tem 7 nações lá, você vai lá com esse povo e vocês vão entrar naquela terra e vão tomar ela, porque aquela terra é de vocês. Eu dei para vocês. Mas Senhor, e o povo que está lá? Não, o povo que está lá, vocês vão entrar lá com força, com espada, e eu vou dar vitória a vocês. Vocês vão matar aquele povo, vão destruir aquele povo, vão varrer aquelas cidades. Eu vou estar com vocês para fazer isso. Coitado daquele povo. O que aquele povo estava fazendo, meu irmão? O pessoal estava lá nas cidades deles, vivendo lá, povo idólatra, como o resto do mundo inteiro era idólatra. Estava lá cuidando das coisas dele, cuidando da cidade dele, cuidando das coisas que eles estavam fazendo lá. E Deus vai, pega o povo de Israel, marcha para lá, o povo lá, a cidade tudo tremendo de medo, manda chamar um profeta lá chamado Balaão. Balaão, vem cá, Balaão, papai profetiza aí para Deus amaldiçoar esse povo, que eles estão acabando com tudo, Balaão, pelo amor de Deus, ajuda nós. O povo estava tremendo de medo, e Deus foi usando o povo, abrindo o mar, caminhando 40 anos no deserto, sustentando o povo de forma milagrosa, atravessando as águas do Rio Jordão, estava cheio de ribanceira, invadindo cidades como Jericó, derrubando muralhas, e a espada matando gente. Deus te manda aqui, essa terra é do meu povo, vou colocar eles aqui. Sim, esse Deus soberano, que tirou uma nação, que estava lá quieta, no seu colo, tirou aquele povo, sai daí, esse lugar aqui é do meu povo. Sim, o Deus soberano, que enviou anjos lá na casa de Ló, lá em Sodoma, e disse: Ló, sai daqui de madrugada cedo, que Deus vai destruir essa cidade. E Deus tira o Ló, e a mulher e as filhas. A mulher se perde no meio do caminho, e Deus manda juízo sobre aquela cidade, destrói a cidade, morre homens, mulheres, crianças, animais, jumentos, até tudo estava plantado, acabou com tudo. Aí quem vai perguntar a Deus: Deus, porque o Senhor fez isso? Deus, porque o Senhor fez aquilo? Aprende na escola dominical do professor Nabucodonosor. Ele faz o que ele quer com os habitantes da terra e com os habitantes do céu. Ninguém pode perguntar a ele por que ele está fazendo isso.
Sim, o Deus que mandou o dilúvio no tempo de Noé. Noé, constrói o barco de madeira, entra tu, tua mulher, teus 3 filhos, tuas 3 noras, e bota 2 animais de cada espécie aí. Eu vou mandar chuva acabar com a terra. Deus mandou chuva, meu irmão, choveu. Morreu homem, mulher, velho, criança, mulher buchuda, morreu tudo. Deus devastou com tudo. Deus, por que Deus? Porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, meu irmão. Ele é soberano, faz como Ele quer. Quem vai entender a mente dele? Paulo perguntou: quem vai entender a mente do Senhor? Você consegue entender? Eu não consigo. Quem vai entender a mente do Senhor? Quem deu a ele primeiro para depois cobrar dele? Ninguém. Quem vai entender a mente do Senhor? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Não conseguimos compreender a mente de Deus. Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano. Um Deus justo, um Deus de amor, um Deus misericordioso e um Deus de justiça. Ou seja, a essência dele é amor, é misericórdia e é justiça. Se ele resgatou, é porque ele amou. Se ele resgatou e perdoou, é porque ele é misericordioso. Se ele destruiu e condenou, é porque ele é justo. Simplesmente isso. Não, mas é porque na teologia pelagiana, arminiana, calvinista, presbiteriana, batista, assembleiana, pentecostal, é isso, aquilo, outro. Meu irmão, Deus é soberano. Qualquer igreja, religião que diminua a soberania de Deus está em apostasia. Qualquer igreja ou religião que diminua a soberania de Deus vai ter que distorcer o resto da escritura inteira. Toda a fé daquela igreja vai girar em torno de deturpações teológicas. Por quê? Porque eles diminuíram a soberania do Deus cuja a Bíblia revela. E se eu vou pregar a Bíblia e diminuir a soberania desse Deus, que ele faz o que ele quer, que creia o homem não creia, aceite o homem não aceite, queira o homem não queira, ele faz como ele quer, se condena, salva, faz tudo. Diminuiu a soberania de Deus, vocês vão ter trabalho demais para maquiar as doutrinas que exaltam o homem e diminui a soberania de Deus, as doutrinas chamadas humanistas. Creiam nesse Deus soberano. Faça um restart aí da sua fé, da sua crença, e coloque no seu coração a partir de hoje uma coisa: Deus é soberano. Só isso. Em relação à salvação, por exemplo, a Bíblia diz que o homem só pode crer se Deus der a ele o dom da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. A salvação por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, presente, ele dá. Não vem de obra para que ninguém se glorie, ele dá para quem? Para quem ele quer, para quem ele não quer, ele não dá. E vai crer aquele que ele quer que cria, e não vai crer aquele que ele não quer que cria. Mas por que Deus? Por que Senhor? Porque ele é soberano. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Você consegue aceitar isso? Eu consigo. Você consegue crer nisso? Eu consigo. Você consegue entender isso? Eu não consigo. Eu aceito, eu creio, mas eu não entendo. É que um Deus que amou, quer que todos se salvem, e é Ele quem dá a fé para o homem crer e ser salvo, e Ele não dá a todos, só dá para alguns. Deus endurece a quem Ele quer, se compadece de quem Ele quer. Romanos 8. Aí o camarada, mas então peraí, Deus endurece quem quer, se compadece de quem quer, lá em Romanos 8. Então por que Deus
se queixa ainda? Se nós não estamos crendo, é porque não deu capacidade para nós crer. Quem és tu, ó homem, que a Deus questiona? Quem és tu, ó homem, que a Deus questiona? Essa é... Então, meus irmãos, limpe a sua mente desse fermento prejudicial à sua fé. Você tem buscado aprender a Bíblia através das revistinhas das escolas dominical, mas a revistinha da escola dominical vai passar a visão daquela denominação que você está estudando a revista deles. Se você na escola dominical dos mormons, vai ser a revistinha dos mormons. Se for na Adventista do sétimo dia, vai ser a revistinha do sétimo dia. Se você for na Assembleia de Deus, é a revistinha da CPAD. Se for na Presbiteriana, é a revistinha deles lá. Se for na Batista, então eles vão aprender a escola dominical na revistinha e negarem a soberania do Deus soberano e todo-poderoso. Tudo pode, tudo faz, tudo realiza, tudo opera. Isso é loucura. Isso é loucura. A soberania de Deus não se limita à vontade do homem. Deus é soberano, independente da vontade do homem. Se o homem quer ou não quer, se o homem crê ou não crê, se o homem aceita ou não aceita, se o homem permite ou não permite. Deus é soberano. Ô Nabucodonosor, todos os povos da terra são nada diante dele. Verso 35, Daniel 4. Todos os povos da terra, sem exceção, são nada, nada, nada diante dele, nada. Continuação do verso 35. Ele age como lhe agrada. Ele age como ele quer. Como ele deseja. Ele age como ele quer, tanto com os exércitos dos céus, sol, luz, estrelas, anjos, como os habitantes da terra, seres humanos, animais. Deus, ele age como ele quer com eles. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Ele faz como ele quer. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Deus, um Deus que disse: não farás para ti mais cultura. Aí depois ele fala a Moisés: faz o seguinte, vamos fazer a tenda do encontro. Naquelas cortinas ali você desenha imagens de querubins. Na arca você desenha 2 querubins com as asas abertas. Aí vocês botam um de frente na tampa da arca, um de frente para o outro, encostando a ponta da asa um na outra. Mas se o senhor não é para fazer imagem de escultura, Senhor? Moisés, faça o que eu estou mandando. Moisés, coloca outro mandamento aí: não matarás. Ok, Senhor, está anotado. Moisés, invada essa cidade, essas nações, destrua tudo, matem todos. Senhor, o Senhor mandou escrever o mandamento: não matarás. Está mandando invadir a nação lá. Quem compreenderá a mente do Senhor? Alguns chegam a dizer que Deus é esquizofrênico. Deus é esquizofrênico porque Deus disse uma coisa, depois disse, depois falou uma coisa, depois ele não falou mais. Depois Deus disse uma coisa, depois ele mandou fazer o contrário do que ele tinha dito. Não, ele disse para o homem não fazer, não matem, não façam, mas ele pode, ele é Deus, ele é soberano. Se ele disser para você não matará, pronto, pode matar. Mas Deus vai lá usar. Foi lá o Davi buscar a arca da aliança, estava lá em Obed, não sei o que lá. Aí foi buscar carroça de cavalo, de boi, de jumento. Não era para ser assim. Não era, estava transportando errado. Era para ir os sacerdotes lá, enfiar a arca da aliança dentro de uma vara, as 2 varas que tinha lá, colocar no ombro, andando. Aí Davi vai, não, vou buscar cavalo numa carroça. Aí vem lá todo mundo acompanhando, a carroça tomba, usa, cheio de boa intenção, estende a boca, deixa eu segurar a arca aqui para não cair. Deus vai fulmina usar no mesmo segundo. Usar, quando estende a mão, toca na arca, já cai morto lá com um buraco no meio dele. Tem como entender esse Deus?
Deus que ofereceu perdão para a cidade de Nínive. Os ninivitas, que era a capital da Síria, que invadiram Israel e fizeram atrocidades, esfolaram pessoas vivas, arrancavam os olhos da pessoa viva, cortavam os dedos das pessoas enquanto elas estavam vivas, tiravam a pele das pessoas enquanto elas estavam vivas, abriam mulheres grávidas com espada, tiravam o menino de dentro, e matava a criança lá na frente da mãe. Os ninivitas fizeram isso. Aí Deus vai lá e diz: ô Jonas, vai lá e Nínive, que eu quero oferecer perdão para aquele povo. Como é, Senhor, o povo que fez aquela desgraça com o meu povo? Vou nada, eu vou para Tarse, vou para outro bando, vou embora, vou de jeito nenhum. Aí Deus vai lá: você vai? Ah, o Jonas não quer isso, escolher outro aqui, deixa eu ver aqui que vai fazer esse favor para mim. Deus não exerce e pede favores a ninguém. Ô Jonas, por favor, vai lá e faz isso aqui. Não, senhor, não vou não. Tá bom, Jonas, tá bom, tá? Vou ver se eu consigo outra pessoa aqui. Ou por favor, Jeremias, você pode ir lá para... Não, senhor, também não quero ir não. Tá bom, ô pai, será que eu não vou achar ninguém? Ah, Jeremias, o Isaías, deixa eu ver, Isaías, você pode ir lá? Não, Deus não pede favor para ninguém, meu irmão. Deus disse: Jonas, você acabou essa história, mas o senhor tem 1 milhão aí. Mas eu escolhi você para ir. Se eu quisesse ter escolhido 1 milhão dos outros, escolhi você, como eu disse 1 milhão. Aí o Jonas: vou fugir da presença de Deus. Pegou o barco, Deus mandou tempestade. Aí tá lá o povo lá, todo agarrado com seus deuses, um rezando para um outro, rezando para o outro, e o Jonas acuado lá dentro, lá embaixo, lá do subsolo, lá no sótão lá do barco, do navio. E o Pedro: pai, por que tu não reclamar o teu Deus aí? Ele disse: não é exatamente o meu Deus que está fazendo isso aí. Mas por quê? Porque eu estou fugindo dele. Mas quem é o homem que faz uma loucura dessa fugindo do seu Deus? Bora cá, vamos subir lá em cima. Está aqui este homem aqui, ó, essa tempestade por causa dele. O que é que vamos fazer com ele? Aí Jonas: me joga no mar. Senhor, tu és testemunha de que nós estamos sendo justos para poupar a vida desses outros homens. Nós vamos sacrificar isso aqui. Joga o Jonas dentro d'água. Aí na hora Deus vai, ordena, manda um peixe grande, vai lá, engole o Jonas. Nada, quilômetros e quilômetros, chega na beira da praia, vomita o Jonas lá na beira da praia. Aí o Jonas, que pegou o navio todo bonitinho, cabelo penteado, olhozinho na barba, todo arrumadinho, tá todo lambuzado de vomito de baleia, andando lá nas areias lá nas areias da praia de Nínive, dá um mergulho dentro do mar para poder tirar o lambuzeiro do vomito da baleia. Aí Deus disse: agora você vai ou não vai? Você vai ou não vai? Não, eu vou, senhor, eu vou. Aí vai lá, diz para esse povo, diz só isso assim para ele: se arrependa, porque 3 dias eu vou destruir a cidade. Jonas caminha lá 3 dias pregando isso. Deus coloca arrependimento no coração do povo, o povo se arrepende. O Jonas fica doido, irado. Como é que pode, Senhor? Sabia que só um Deus de misericórdia ia perdoar esse povo. Não queria que esse povo se perdoasse. O que eles fizeram com nossos compatriotas foi terrível, eles tinham que morrer. E o Jonas lá murmurando, porque conhecia tanto a justiça, como o amor, como a misericórdia, como a soberania de Deus. Você tem dificuldade para entender isso? Deus, que perdoou os ninivitas, que fizeram coisas bárbaras, lhe ofereceu uma pregação de 3 dias. Jonas passou 3 dias atravessando a cidade e pregando arrependimento. Já lá em Sodoma e Gomorra, Deus não pregou para ninguém. Chegou o anjo lá de tardezinha já, os dois: Ló, amanhã cedo você vai sair daqui, porque Deus vai derramar chuva de pedra com fogo aqui, vai acabar com tudo. Deus ofereceu a pregação de arrependimento para um povo terrível, que matou gente, esfolou gente viva, matou mulher grávida, criança, vaca. E ali o povo de Nínive, e o povo das 2 cidades, né, de Sodoma e Gomorra, Deus não manda pregar arrependimento coisa nenhuma. Ele já vem com juízo, já derrubando tudo, e acabou essa história. Soberano. Senhor, por que, Senhor? Por quê? Por que o Senhor ofereceu
pregação de arrependimento ao povo de Nínive e não ofereceu ao povo de Sodoma e Gomorra, Senhor. O Senhor é injusto. Não, o Senhor é soberano. O apóstolo Pedro estava preso. Tinha 4 quaternos de soldados, 16 soldados pastorando Pedro. O Senhor manda um anjo de noite. O anjo tira o Pedro. No outro dia o imperador vai lá, chama o soldado. Cadê o homem? Estava preso. Estava preso. Quem era o soldado aí? Manda justiçar o soldado. Mataram 16 soldados por causa da soltura de Pedro. Aí Deus está, puxa vida, eu não sabia que os soldados iam morrer por causa de Pedro. Eu, Deus Todo-Poderoso, soubesse, não teria livrado o Pedro da prisão, teria deixado ele lá para não morrer aqueles 16 soldados. Não, Deus sabia que os soldados iam morrer. Deus sabia que os soldados iam morrer, Deus sabia que o imperador, que o governador ia investigar os soldados, sabia que história foi essa, como é que ele fugiu, para depois sentenciar, porque a lei romana era essa, um soldado está responsável pela vida de um preso, se o preso fugir alguma coisa, o soldado paga com a própria vida. Pedro estava lá amarrado, com os pés no tronco, cheio de corrente, 3 portas fechadas. E Deus foi lá, vai morrer 16 soldados, 16 pais de família, 16 homens. A lei deles vai fazer isso, vai matar eles, mas eu vou soltar o meu servo. Deus é soberano. Deus é soberano. E vocês precisam entender e aceitar isso. Vá na escolinha dominical do professor Nabucodonosor, lá em Daniel 4. Quem dera, né? Nabucodonosor tivesse vivo hoje para botar a escolinha dominical para ensinar isso para os crentes. Pena que ele não está. Mas a Bíblia está aí. A Bíblia está aí, a gente pode ler, estudar e aprender se a gente quiser. Mas fica preso na escolinha dominical. O cara acha que está fazendo a melhor coisa do mundo. Não perca a escola dominical. Aprendendo o quê? Aprendendo o quê? A doutrina da denominação, da revistinha da denominação. Um pastor que pega um texto da Bíblia, não diz coisa com coisa. Olha, é proibido o homem usar barba. O homem não pode usar barba, aliás. Isso é uma pede o homem usar barba. Pega um texto lá que não tem nada a ver. Deus mandando o profeta pegar a navalha do barbeiro e usava a navalha do barbeiro. Tá aqui, a Bíblia está dizendo aqui, ó, tá aqui, está escrito na Bíblia, não é para usar barba não. Essas coisas que você vai aprender, meu irmão. Escola dominical é para essas coisas aí. É isso aí. Ou a idolatria calvinista e arminiana, ou então isso aí, né? Se não for em torno da idolatria calvinista e arminiana, vai ser em torno dessas deturpações aí, tudo mais. Então o pessoal está estudando mais sobre Calvino e Arminio do que a própria Bíblia. O pessoal está mais preocupado em aprender sobre Calvino e Arminio do que estudar a própria Bíblia e aprender a doutrina bíblica. É errado estudar e aprender sobre Calvino e Arminio de maneira nenhuma. A gente pode estudar e aprender sobre tudo. Agora, esquecer de estudar e aprender a Bíblia para estudar e aprender essas coisas, aí você está perdendo seu tempo. Porque quem vai lhe salvar é pela palavra de Deus que nós vamos ser julgados, não pela palavra de Calvino nem de Arminio. É conhecer a verdade que seremos libertos, não conhecer a verdade de Calvino e de Arminio. Ok? Então entenda, Deus é soberano. Ele faz como Ele quer. Soberano e vai até o infinito. Ele é Deus, Ele é Senhor Todo-Poderoso. Que essa reflexão fique aí para a sua vida e traga luz e bênção para vocês. Amém? Deixa eu abrir aqui agora a tela de vocês. Deixa eu ver aqui quem está comigo ao vivo.